Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aula de redação para nós produzirmos o nosso texto teatral. Fiquei muito ansiosa para esse momento porque eu tenho certeza de que vocês vão produzir textos maravilhosos. Porém, tem de seguir a proposta, tá bom? Então tem todo o roteirozinho de produção que nós vamos seguir passo a passo para que o seu texto seja nota 10. Vamos lá? Certamente você já participou de alguma brincadeira com seus colegas de escola ou em outro local, né? Outros amigos. Nesta aula você vai produzir um texto que contará essa história. Uma história contando uma situação de uma brincadeira que você teve com seus colegas. Não é legal? Gente, e o nosso texto ele vai ser inspirado no texto que nós trabalhamos nas aulas anteriores, no País dos Prequetés. E agora você vai pensar, em uma história para poder compor o seu texto teatral. Vamos acompanhando os passos. Vamos agora para o nosso roteiro de produção, onde eu coloquei passo a passo o que você deve fazer. Então, primeiro, você vai relembrar uma situação para que você conte na sua história, no seu texto teatral. E aí você pode inventar detalhes ou pode também inventar tudo, viu? Se você não relembrar de nada, se você não conseguir ter uma memória de uma brincadeira com seus colegas, você pode criar toda a situação. O importante é você deixar a história super interessante, certo? E aí, depois que você esquematizar mais ou menos, o que você vai fazer, você vai refletir e definir alguns papéis, ó. Reflita aí. Quem fará parte da história, e aí você vai indicar o nome e a idade das personagens. Qual será o acontecimento narrado, Como eu já falei pra vocês, é interessante que seja uma brincadeira. E aí você também tem que falar como que a história terminou, Como que toda aquela situação terminou. E no texto, lembrando aqui uma coisa importante, que eu vou até repetir depois, mas já vou informando de agora. No texto deve haver diálogos entre as personagens. Até porque eu já falei pra vocês que no texto teatral, a história é contada por meio das ações das personagens e não um narrador que fica ali contando tudo o que vai acontecer, certo? Então você precisa colocar esses diálogos para que a gente saiba o que vai acontecendo. Também, além dos diálogos, as rubricas que ajudam o leitor a compreender melhor a história. E depois, gente, você vai registrar o texto, Você vai escrever agora, depois que você já pensou em tudo o que eu já mencionei, você agora vai colocar no papel. E aí você vai dizer quem eram os amigos, quando e onde eles estavam brincando e como que era essa tal brincadeira. Depois, ainda com relação ao registro do texto, você vai criar diálogos entre as personagens, mostrando como elas reagem aos fatos. Finalize contando como tudo terminou. Outra coisa importante, gente, lembre-se de usar corretamente os sinais de pontuação. Se é uma situação de surpresa, então você deve colocar uma exclamação. Se é uma pergunta, uma dúvida, uma interrogação. Os sinais de pontuações, eles são muito importantes também no texto teatral, certo? Agora vamos para a quarta etapa, que você deve lembrar de algumas coisas. Então, usar letra maiúscula no início das frases. Então, o nome do personagem, ele deve também ser maiúsculo. Aí você vai colocar o travessão e iniciar a frase com letra maiúscula. Vou ficar de olho, viu? Você também deve colocar travessão antes das falas, usar as rubricas de acordo com a ação e sentimentos das personagens e deve lembrar-se novamente dos sinais de pontuação. Deixei aqui grifadinho para que vocês não esqueçam. E por fim, o último passo, a última etapa do seu texto é a revisão. Você vai conferir se a grafia das palavras está correta e, se necessário, você pode consultar o dicionário para conferir se está tudo certinho. E aí, depois que você fizer o seu texto, você faz todas as correções, você vai enviar para a tia Dani. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, gente, de um texto teatral
com rubricas e tudo mais. Vamos só acompanhar para que vocês entendam como esse texto é montado, né? Como ele é estruturado. Que vocês também vão perceber que toda a história não precisa de um narrador, porque a gente sabe tudo o que acontece por meio da fala das personagens. Então vamos lá. Essa história é a história da colher e do garfo. Então vamos lá, gente, entender aqui o que acontece. A colher fala, preocupada. O que foi, garfo? E o garfo: estou triste. E a colher: triste. E aí o garfo fala, enxugando as lágrimas: sim, colher, não sei dançar. E aí a colher fala: isso acontece. E o garfo: é verdade, a faca dança tão bem. E a colher animada: é verdade, num bonito vai e vem. Aí o garfo fala: é de cortar o coração. E a colher: mas ninguém gira tão bem quanto você. E o garfo, com um ar de surpresa: eu giro. E a colher: faz piruetas, pinta o 7. Quem? Eu? E a colher: só para agarrar o espaguete. Então, vocês viram, gente, como a pontuação, as rubricas, elas são muito importantes nesse texto. Se eu tivesse alguém que pudesse interpretar esse texto comigo, ia ser bem legal que vocês poderiam ver, né, a reação de cada personagem. Mas como não tem, sou eu mesma que tenho que fazer. Mas deu para vocês terem uma ideia. Então, vocês vão criar o texto de vocês dessa maneira, com essa estrutura. Certinho? Agora, a nossa aula encerra por aqui. Tenha uma boa produção textual e não esqueça, siga as minhas orientações. Lá no livro tem algumas orientações semelhantes às que eu passei aqui, só que um pouquinho diferente. Então eu quis deixar vocês mais livres nessa criação, nessa produção textual. E o livro, ele meio que limita algumas coisas que eu não acho muito interessante limitar. Eu gosto quando vocês usam a criatividade. Tá certo? Então, meus amores, muitos beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!